Pare tudo o que você está fazendo agora antes que o YouTube apague este vídeo. Ouça com atenção. E se eu dissesse que tudo o que você sabe sobre a morte é mentira, imagine um texto antigo e oculto que afirma mapear exatamente o que acontece no momento em que você dá seu último suspiro. Um texto tão profundo. Ele não fala apenas sobre a vida após a morte, ele o guia por ela. Mas há uma reviravolta. Perca um momento nesta jornada e você corre o risco de uma prisão eterna. Hoje você está prestes a desvendar o livro tibetano dos mortos, um guia sagrado criado há mais de 1000 anos, escrito para nos levar aos limites da existência e de volta. Assistir a isso pode mudar tudo: como você vive, como você morre e o que você acredita sobre a própria vida. Mas saiba disso. Depois de ver isso, não há como voltar atrás. Você está pronto para confrontar a verdade suprema? Pense nisso. Apesar de toda a nossa tecnologia moderna, apesar de todos os nossos avanços científicos, uma pergunta permanece tão elusiva como sempre. O que acontece depois que morremos? A verdade é que não estamos mais perto de compreendê-la do que os povos do antigo Tibete. E talvez seja por isso que este livro ainda tenha tanto poder. Por isso, ele ainda cativa a imaginação de pessoas em todo o mundo. Ele ousa responder à maior questão da vida ao longo dos séculos. Este texto atraiu o interesse de monges, místicos e até cientistas. Por quê? Porque faz uma afirmação revolucionária. A consciência não termina quando nossos corpos morrem. Em vez disso, ela parte em uma jornada por reinos invisíveis, cada estágio oferecendo profundas possibilidades de libertação ou renascimento, mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Essas descrições antigas coincidem com relatos modernos de experiências de quase morte. Pessoas que retornaram da morte clínica frequentemente falam sobre uma luz brilhante, sobre encontrar seres espirituais, sobre sentir uma paz profunda. Seria realmente uma coincidência ou estamos vislumbrando algo sobre a própria estrutura da consciência? Imagine as constatações chocantes disso. E se esses ensinamentos pudessem revelar insights sobre nossas mentes, nossa consciência, a própria essência de quem somos? E se estudar este texto antigo pudesse nos ajudar a compreender a realidade em que vivemos e como a percebemos de maneiras que nunca imaginamos possíveis? O potencial aqui é impressionante, conectando a sabedoria espiritual ancestral com as explorações de vanguarda da consciência atuais. Mas aqui está a reviravolta. O verdadeiro poder do livro tibetano dos mortos não está apenas em sua descrição da morte, mas no que ele pode nos ensinar sobre a vida, ao nos desafiar a encarar a morte, a entender que tudo é temporário. Ele nos desafiou a viver com um senso de propósito, clareza e compaixão que a maioria de nós nunca percebe plenamente. Não é apenas um guia para os moribundos, é um chamado para despertar os vivos. Ao ouvir isso, você pode sentir uma mistura de admiração e medo. Essa é exatamente a reação que deveria provocar. Portanto, convido você a manter a mente aberta enquanto nos aprofundamos, porque para realmente compreender essa sabedoria ancestral, precisamos explorar suas origens e o mestre visionário que a trouxe ao mundo. Você está pronto para conhecer a figura extraordinária por trás desse conhecimento sagrado? Vamos começar. E se eu lhe dissesse que o livro tibetano dos mortos não é apenas para os moribundos, e se fosse um roteiro projetado para qualquer pessoa que esteja navegando pelas profundas transições da vida? No cerne deste ensinamento extraordinário está o conceito do bardo. No budismo tibetano, um bardo não é apenas um estado entre a morte e o renascimento. É qualquer fase de transição em que tudo o que é familiar se dissolve, abrindo uma porta
para uma transformação profunda. Pense nisso. Quantas vezes na sua vida você se viu suspenso entre o que foi e o que ainda será? Aqueles momentos de incerteza, aqueles tempos de mudança e potencial. Cada um deles é um bardo. Agora, é aqui que o livro tibetano dos mortos, também conhecido como Bardo Thodol, se aprofunda. Ele revela não um, mas 3 bardos principais, cada um representando um estágio crucial na consciência, oferecendo desafios e oportunidades únicas de crescimento. Você está pronto para explorar esses reinos ocultos? Primeiro, entramos no bardo inicial, o momento da morte em si. Mas não pense nisso como um final. Em vez disso, imagine um clarão ofuscante de consciência pura, um momento de clareza absoluta, onde as verdades mais profundas da existência são reveladas. Então vem o segundo bardo, o bardo das visões. Imagine-se cercado por visões de tirar o fôlego, pacíficas e aterrorizantes, girando ao seu redor em uma dança divina. Mas aqui está a reviravolta. Essas não são forças externas. Voltaremos a isso mais tarde. Finalmente, entramos no terceiro bardo, o limiar do renascimento. Imagine sua consciência despojada do físico, à beira de uma nova vida, onde cada pensamento, cada desejo molda a realidade de sua próxima encarnação. E é aqui que o livro tibetano dos mortos oferece uma verdade revolucionária. Você não precisa esperar até a morte para experimentar esses bardos. Todos os dias da sua vida contêm essas transições, cada um deles, uma oportunidade para o despertar espiritual, aquela sensação de desorientação quando você está preso entre os sonhos e a vigília, um pequeno momento de morte, aqueles raros momentos de clareza quando você está totalmente imerso na criação de algo, o tempo se dissolvendo, você está tocando à beira do bardo das visões e cada vez que você se depara com uma escolha que muda a vida, ponderando caminhos diferentes, você está vivenciando seu próprio bardo do renascimento. E agora, enquanto nos encontramos no limiar dessa sabedoria ancestral, estamos prontos para nos aventurar ainda mais fundo. O que realmente acontece naquele momento crucial em que a vida se esvai? Prepare-se, pois estamos prestes a entrar no coração do primeiro bardo, o momento da morte, onde a oportunidade suprema de libertação o aguarda. Imagine isso. Você está à beira de tudo o que já conheceu. À sua frente, há uma luz tão brilhante, tão abrangente, que parece conter os segredos da própria existência. Atrás de você, os ecos da vida que você acabou de deixar para trás se dissolvem em um borrão. Este é o momento da morte, o lugar onde a sabedoria tibetana e os insights mais recentes da pesquisa sobre a quase morte convergem. Você está pronto para descobrir o que existe além desse limiar deslumbrante? Neste instante extraordinário, o budismo tibetano nos diz que a morte não é apenas um evento médico, é uma porta incrível, um limiar divino que leva à libertação ou ao renascimento. Imagine aquele momento em que seu último suspiro se esvai, seu coração se apaga e seus sentidos físicos se silenciam, mas sua consciência, liberta de seus limites terrenos, está mais viva do que nunca. Este é o portal para possibilidades inimagináveis. Os textos antigos chamam isso de luz clara, uma radiância ofuscante e brilhante que brilha como a essência mais pura da própria mente. Essa luz que a sabedoria tibetana ensina não é uma ilusão ou uma alucinação reconfortante. É a realidade mais verdadeira, a natureza suprema de tudo o que você já conheceu. Neste momento você tem a rara chance de ver o universo como ele realmente é, sem os filtros da vida cotidiana. E é aqui que as apostas aumentam. Se você puder reconhecer essa luz como sua verdadeira essência, sua própria consciência, poderá alcançar a libertação suprema em um único instante. Imagine a possibilidade de se libertar do ciclo de vida e morte e alcançar um estado de liberdade
absoluta, além de tudo o que podemos conceber. Mas este momento é tão fugaz quanto poderoso. A experiência da luz clara dura apenas um instante antes de desaparecer. E para muitos, essa oportunidade se esvai como um sonho ao acordar. Aqueles que não estão preparados, que não cultivaram essa consciência na vida, podem achar a luz avassaladora, até assustadora. Em vez de reconhecê-la como sua própria natureza, percebem-na como uma força externa desconhecida. E com esse medo vem o recuo, aprofundando a consciência nos reinos do bardo, afastando-se da iluminação e rumo ao renascimento. Pense nas verdades ocultas deste ensinamento. Ele sugere que, no final da vida, naquele instante final, você se depara com uma última oportunidade de alcançar a iluminação, uma chance que talvez seja mais poderosa do que qualquer outro momento da existência. É o teste definitivo da consciência, um teste para o qual até mesmo os praticantes espirituais mais avançados treinam a vida inteira. E se isso fosse algo para o qual você também pudesse se preparar? E se o momento final da sua vida não tivesse que ser marcado por medo ou confusão, mas por clareza e libertação? Mas aqui está a incrível verdade revelada pelo bardo. Esta oportunidade não está reservada apenas para a morte. Os mestres tibetanos ensinam isso por meio da meditação profunda e da prática espiritual. Você pode encontrar vislumbres da luz clara mesmo na vida. Esses raros momentos de transcendência são como sessões de treinamento, preparando você para encarar o momento supremo da verdade com força e consciência. Então, como se preparar para um momento tão crucial na vida? Por meio da atenção plena, da meditação e da prática espiritual, você começa a treinar a mente para reconhecer a luz clara. É por isso que os praticantes do budismo tibetano dedicam anos, até mesmo vidas inteiras, para dominar a arte da consciência. Quanto mais você cultivar essa prática, mais preparado estará para ver a luz clara como ela realmente é naquele momento supremo. Imagine a preparação para a morte não como um ato de medo, mas como uma jornada fortalecedora em direção à liberdade divina. No entanto, para muitos, a jornada não termina com a luz clara para aqueles que ainda não estão prontos para reconhecê-la plenamente. A jornada continua em reinos de experiências intensas e vívidas, e aqui as projeções da mente assumem formas surreais, pacíficas ou aterrorizantes, que refletem nossos medos, apegos e desejos mais profundos. Imagine isso. Você deu um passo além da luz, adentrando ainda mais o desconhecido. E agora está no que parece ser um teatro divino. Figuras brilhantes de beleza radiante e monstros aterrorizantes de poderes insondáveis ao seu redor. Mas aqui está a reviravolta. Esses seres não estão separados de você. Eles são projeções da sua própria mente, reflexos de cada medo oculto, cada anseio secreto, cada ferida não curada. Este é o segundo bardo, o bardo das visões, uma jornada pelo seu próprio subconsciente em uma escala além de tudo o que você já experimentou. Você está pronto para confrontar a verdade sobre si mesmo? Neste estágio, a mente encontra espíritos pacíficos e irados que revelam a essência de tudo o que você carrega dentro. O bardo das visões não o expõe apenas a visões belas ou monstruosas. Ele lhe mostra as camadas mais profundas de quem você é. Cada divindade pacífica reflete suas qualidades mais elevadas e iluminadas, enquanto cada divindade irada incorpora as partes de si mesmo que você temia ou negava. Cada figura, cada deus e demônio é um espelho que lhe pergunta: você os reconhecerá como partes da sua própria alma ou se retrairá com medo? Vamos começar com os espíritos calmos e gentis. Imagine-se cercado por seres luminosos que emanavam compaixão, sabedoria e paz sem limites. Você pode ver figuras como o Buda,
de luz infinita, que personifica a sabedoria da consciência pura, ou uma clareza semelhante a um espelho que reflete o potencial da sua mente para o equilíbrio perfeito. A presença deles não é apenas serena, é avassaladora, enchendo você de admiração e admiração. Mas aqui está o desafio. Você consegue reconhecer esses seres como reflexos da sua própria mente? Consegue aceitá-los como a essência mais pura de quem você é? Se conseguir, a jornada termina aqui. Você alcançou a libertação, mas para muitos, este encontro divino é demais para suportar. A mente despreparada para reconhecer seu próprio brilho começa a recuar e, à medida que isso acontece, a visão muda. A luz suave escurece, os rostos calmos tornam-se ferozes, e agora você está cercado por espíritos irados, seres ferozes e poderosos com rostos de fogo e fúria. Essas figuras aterrorizantes não são inimigas. Elas são manifestações de tudo o que há de não resolvido dentro de você. Raiva, medo, inveja, apego. O Supremo, com seus muitos braços e olhos flamejantes, não está aqui para puni-lo. Ele está aqui para forçá-lo a confrontar o que você enterrou. Você consegue enfrentar essas forças sem medo? O propósito desses encontros é profundo. O segundo bardo não é um teste de fé ou uma punição. É um convite para ver a verdade crua da sua própria mente. O livro tibetano dos mortos ensina que os espíritos pacíficos e irados são como sombras projetadas pela sua consciência, amplificando o que está dentro de você. Eles mostram tudo o que moldou sua vida: os apegos, os medos, os desejos não reconhecidos, expostos de uma forma impossível de ignorar. É um confronto consigo mesmo que oferece uma chance de transcender vidas de bagagem kármica, se você puder encará-los com consciência. Mas por que isso importa para nós agora? Porque o que você encontra neste bardo reflete tudo o que você carrega dentro de si agora, todos os dias. Essas visões não são apenas para os mortos. Elas são reflexos do que vive em você, mesmo agora, moldando suas escolhas, influenciando suas ações. A mesma raiva, medo, compaixão e paz dentro de você hoje são as forças que você encontrará na vida após a morte. Este bardo desafia você a confrontar essas forças agora, enquanto você tem a chance de mudar e se transformar. O que aconteceria se você começasse a ver cada medo, cada aspiração na vida como uma dessas divindades aqui para lhe ensinar, para lhe mostrar o que você precisa transcender? Psicólogos como Carl Jung traçaram paralelos impressionantes entre esses ensinamentos e a natureza da psique humana. Jung viu os deuses e demônios do livro tibetano dos mortos como arquétipos dentro de nós, todas as figuras universais que simbolizam nosso inconsciente coletivo. Ele escreveu: deuses e demônios são projeções do inconsciente, poderosas e inescapáveis até que sejam compreendidas como partes de nós mesmos. Essa percepção nos lembra que já estamos convivendo com essas forças. Quer as reconheçamos ou não, elas não são apenas visões da vida após a morte. São aspectos poderosos da nossa consciência cotidiana, esperando para serem compreendidos. O segundo bardo não se trata apenas de enfrentar o medo, mas de integrar cada parte da sua mente. Você consegue olhar para as partes mais sombrias de si mesmo e vê-las com compaixão? Consegue confrontar seus medos, sua raiva, suas inseguranças, sem deixar que elas o controlem? Este é o caminho para a libertação, reconhecendo que todas essas forças são projeções da sua mente, reflexos de quem você é. Mas há um aviso aqui também. Para aqueles que não conseguem reconhecer esses seres como suas próprias projeções, a experiência pode ser aterrorizante. A mente, incapaz de compreender sua própria natureza, fica presa em suas projeções, confundindo suas próprias criações com ameaças externas. É como estar perdido
em um pesadelo criado por você mesmo. E é aí que os riscos aumentam ainda mais. Se você não reconhecer essas projeções como sua própria mente, corre o risco de mergulhar ainda mais em ciclos de delírio e medo, e renascer preso aos mesmos apegos e aversões que você não conseguiu enfrentar. O segundo bardo é uma revelação, um desvelar do eu em sua forma mais crua e intensa. É um espelho divino que lhe mostra o que vive dentro de você. Esta é uma chance, uma oportunidade poderosa para confrontar e transformar, para se ver sem filtros e abraçar todas as partes da sua mente. Mas se você não reconhecer essa verdade, se recuar com medo, a jornada só ficará mais sombria. Então pergunte a si mesmo: você está pronto para ver sua alma desnudada? Você consegue encarar o espelho divino e aceitar tudo o que aparece? Porque o próximo passo mergulha ainda mais fundo, onde as escolhas feitas aqui moldarão a própria natureza da sua existência. Agora, imagine que você está à deriva em um mar sem forma. A vida que você conhecia se foi, mas algo o puxa para frente. Uma força tão magnética quanto a gravidade, atraindo-o para uma nova realidade. Você entrou no bardo do renascimento, o terceiro estágio da jornada além da morte. Neste reino, cada pensamento seu, cada emoção não resolvida, cada impressão kármica se torna a força guia, determinando sua próxima vida. Sua consciência desnudada agora é um ímã, atraindo os elementos que moldarão sua existência futura. Os riscos não poderiam ser maiores. O próximo capítulo da sua alma está prestes a ser escrito, e é escrito pela essência de quem você é. Esta não é uma deriva passiva pela vida após a morte. É um processo intenso e caótico de criação. Cada escolha, cada desejo, cada medo oculto que você carregou agora vem à tona, gerando a realidade que o aguarda. No bardo do renascimento, não há filtros nem escapatória. Você é tanto o pintor quanto a tela que cria o projeto para o seu renascimento. Este é o reino onde o karma assume uma forma tangível, atraindo você para a vida que está destinado a entrar, baseado em tudo o que você fez e em tudo o que ainda precisa resolver. Imagine-se cercado por um turbilhão de visões, rostos, paisagens e até mundos inteiros, cada um representando um caminho potencial para sua alma. Essas não são imagens aleatórias, elas são a soma total do seu estado interior. Se você cultivou bondade, autoconsciência e sabedoria, as visões podem ser brilhantes, convidativas, levando você a uma vida repleta de oportunidades. Mas se o medo, a raiva ou o apego dominarem, as visões assumem uma forma mais sombria e tumultuada. Cada renascimento potencial o atrai, puxando os fios invisíveis do karma, atraindo-o para a vida com a qual você está mais alinhado. Este não é um teste imposto por alguma força externa. Este é o espelho da sua própria mente, mostrando a culminação de suas ações, intenções e desejos. E é aqui que a coisa fica ainda mais intensa. As escolhas que você faz neste bardo, os estados mentais aos quais você se apega, influenciam diretamente o seu renascimento. Sua mente se torna uma bússola divina, alinhando-se com o reino que mais ressoa com o seu estado atual. Imagine a clareza ou a falta dela, enquanto um vórtice de emoções e memórias gira ao seu redor, puxando você para uma vida ou outra. Você consegue encontrar a calma dentro do centro da clareza que o guiará em direção à libertação em vez do aprisionamento? Ou você será arrastado pelo seu próprio karma não resolvido, rumo a outro ciclo de nascimento e morte? Agora, considere isto. As visões que você encontra no bardo do renascimento não são apenas imagens distantes. São portais para reinos que vibram com a energia da sua mente. Cada visão reflete a intensidade das emoções que você carregou na vida, os medos, apegos
e aspirações que você pode ter deixado sem solução. É como um rolo de todas as suas vidas, um vislumbre cinematográfico de futuros possíveis. Cada um deles é um reflexo do peso kármico que você carrega, e no centro de cada portal está uma pergunta: você vai atravessá-lo ou recuar? Ao enxergar o caminho com consciência e intenção, este bardo contém uma verdade nua e crua. Você não escolhe conscientemente uma nova vida, da mesma forma que escolheria um novo par de sapatos. É o seu karma acumulado. Cada ação, pensamento e intenção que age como uma força gravitacional, guiando você em direção a uma vida que corresponda à frequência atual da sua alma. E mesmo que sua mente consciente não esteja no comando, permanece um vislumbre de escolha, um vislumbre de controle. Se você conseguir manter a clareza, uma consciência calma ainda poderá influenciar o resultado. Se você conseguir se manter desapegado, reconhecendo cada visão como um produto da sua mente, poderá transcender completamente a da atração. No budismo tibetano, esse processo não se refere apenas a uma crença na vida após a morte. É um lembrete de como nossas ações importam, agora nesta vida, e se cada ato de bondade que você praticar, cada momento de atenção plena estiver moldando não apenas esta vida, mas inúmeras vidas futuras. O terceiro bardo nos força a confrontar uma verdade profunda. Estamos constantemente criando o karma que moldará a jornada da nossa alma. Nossas vidas estão interligadas. Cada decisão que nos segue afeta não apenas o hoje, mas a eternidade. Mas aqui vai uma pergunta: se você está preso em padrões de medo, raiva ou apego, como se libertar? O budismo tibetano ensina que, por meio da atenção plena, da meditação e da vida consciente, você pode transformar a própria energia que o impulsiona para a frente. Não se trata apenas de tentar ser bom ou evitar ações ruins. Trata-se de compreender profundamente sua mente, enxergar as causas básicas de suas ações e lidar com elas com clareza. Quanto mais consciência você dedica a cada pensamento, menor a probabilidade de ser arrastado pelas correntes turbulentas do bardo do renascimento quando chegar a hora. O bardo do renascimento ensina que o karma não é uma punição ou recompensa. É simplesmente uma lei do universo, um reflexo de nossas próprias mentes projetado na estrutura da realidade. Nesse sentido, cada momento de consciência que você cultiva na vida é um passo em direção à libertação, uma maneira de se guiar em direção a um futuro de sabedoria e clareza. Este terceiro bardo revela a lição suprema. O poder da sua mente para criar a realidade não se limita à vida ou à morte. É um processo que acontece a cada segundo, moldado por cada escolha que você faz. Ao absorver essas ideias, pergunte-se: quanto da sua vida atual é moldado por padrões inconscientes? Com que frequência você age por medo ou hábito, em vez de intenção? O bardo do renascimento nos lembra que, em última análise, cada momento é uma chance de influenciar o destino de nossas almas. E aqui está a pergunta crucial: se você pudesse mudar o curso da sua próxima vida agora mesmo, o que escolheria e como começaria a criá-la neste exato momento? Imagine se preparar para a morte, como se fosse a jornada mais importante da sua vida. Não um fim temido, mas uma profunda oportunidade de transformação. Esta não é apenas uma ideia poética, é uma prática fundamental. No budismo tibetano, a vida é vista como um campo de treinamento, onde cada pensamento, cada ação, cada respiração prepara você para a transição definitiva. E se você pudesse aprender a navegar pela morte com a mesma habilidade e consciência com que vive? E se cada momento de atenção plena fosse um treinamento para a maior aventura da sua alma? Pense nisso. O budismo tibetano oferece um conjunto de práticas que guiam não apenas os moribundos, mas também os vivos,
ajudando-os a desenvolver a clareza, o destemor e a compaixão necessários para enfrentar o desconhecido. Uma das práticas mais poderosas é chamada de transferência de consciência. Imagine-se no momento da morte, mirando sua mente como uma flecha em direção à iluminação. A transferência de consciência não se trata de medo ou apego à vida. Trata-se de direcionar conscientemente sua consciência para além deste mundo, mesmo enquanto você o libera. Será que essa técnica ancestral pode ser a chave para alcançar paz e liberdade, independentemente de como a vida se desenrola? E é aqui que ela se torna prática. Imagens iniciando cada dia com uma meditação sobre a impermanência. A simples consciência de que a vida é preciosa e passageira muda tudo. Torna cada momento mais vívido, cada escolha mais intencional. É como se você estivesse se treinando para ver a vida da perspectiva da eternidade. E se, em vez de temer o fim, você encarasse cada dia como uma rara oportunidade de crescer, amar e vivenciar plenamente? Os budistas tibetanos acreditam que esse lembrete diário da impermanência cria uma poderosa resiliência e clareza. Então, quando esse momento final chegar, você estará preparado, calmo e pronto para se libertar. Outra prática essencial é o Tonglen, uma técnica tibetana para cultivar a compaixão. Imagine inspirar o sofrimento dos outros e, em seguida, inspirar amor e cura em troca. Parece simples, mas é uma maneira radical de expandir seu coração e dissolver o egocentrismo. Esta prática não visa apenas torná-lo uma pessoa mais gentil. Trata-se de quebrar as barreiras entre você e os outros. Ver a interconexão de todos os seres. No budismo tibetano, desenvolver compaixão não é algo bom de se ter. É essencial para navegar pelos bardos, porque, ao enfrentar as visões da vida após a morte, um coração sintonizado com o amor e a compreensão pode transformar o medo em libertação. Considere o papel dos mantras, sons e vibrações ancestrais, entoados há milhares de anos. Não são apenas palavras, são frequências que alinham sua mente com estados superiores de consciência. Imagine a calma, o foco. Ito vem da repetição dessas sílabas sagradas, cada uma treinando sua consciência para as transições do bardo. Pense nelas como diapasões divinos, harmonizando sua mente com os ritmos do universo. Os budistas tibetanos usam mantras para se preparar para a morte. Sim, mas também para viver com mais intenção, para se conectar profundamente com o momento presente. Ao praticar mantras diariamente, você está construindo hábitos mentais que o ajudam a encarar a vida e a morte com clareza e destemor. Agora, vamos ampliar a perspectiva e enxergar o panorama geral. Essas práticas tibetanas são mais do que apenas exercícios espirituais. São ferramentas para remodelar toda a sua perspectiva de vida. Quando você começa a ver cada momento como precioso, cada ação se torna significativa, tudo muda. Preocupações mesquinhas desaparecem, substituídas por um senso de propósito e foco, e esse é o verdadeiro poder de se preparar para a morte enquanto se vive. Você não está mais à mercê do medo ou da incerteza. Você se sente fortalecido, calmo e pronto, sabendo que, independentemente do que vier a seguir, você tem as ferramentas para enfrentá-lo com elegância. Imagine se nossa sociedade adotasse ao menos uma fração dessa abordagem. Em vez de nos escondermos da realidade da morte, poderíamos aceitá-la, aprendendo com ela, permitindo que ela influenciasse nossa maneira de viver. Os budistas tibetanos veem a morte como uma grande mestra, uma motivadora para viver mais plenamente, com mais coragem. Não se trata de evitar a morte, mas de viver tão conscientemente que a morte se torne uma parte natural da jornada. Adotar essa filosofia poderia levar a uma vida com menos medo e mais alegria, e se encarar a morte
fosse a chave para alcançar a verdadeira liberdade na vida. Essas práticas não são reservadas a monges em monastérios remotos. Elas estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a ver a vida como uma preparação para algo maior. Então, por que esperar? Comece hoje mesmo. Adote essas práticas e deixe que elas transformem não apenas o seu fim, mas a cada momento que antecede esse fim, a pergunta fundamental permanece. Imagine isso. Você está deitado em seu leito de morte, cercado por entes queridos, mas em vez de silêncio ou garantias vagas, uma voz sagrada começa a guiá-lo, sussurrando os segredos de uma jornada. Ninguém mais pode ver. Não são apenas palavras, são um mapa poderoso da vida após a morte, oferecendo direção, propósito e a chance de se libertar do ciclo interminável de renascimentos. Isso não é ficção. É a experiência transformadora de usar o livro tibetano dos mortos, o Bardo Thodol, como ferramenta para a morte consciente. Imagine a cena nos monastérios tibetanos por um momento, quando alguém se aproxima da morte. Um lama, um guia espiritual, que passou anos dominando esses ensinamentos, senta-se ao lado deles. Esta lhama lê o bardo, descrevendo em detalhes vívidos os estágios que a alma encontrará após deixar o corpo. Essas palavras não são apenas sussurros reconfortantes. Eles são uma orientação para a alma, guiando-a por reinos que a maioria das pessoas só consegue imaginar. Essa tradição leva os cuidados paliativos a uma dimensão totalmente diferente, tratando a morte não como uma tragédia, mas como a transição mais profunda de todas. Compare essa abordagem com o que frequentemente vemos em ambientes modernos, onde a morte é tipicamente encarada com medo ou evitação, tratada clinicamente e raramente falada abertamente. No budismo tibetano, no entanto, a morte é uma jornada meticulosamente preparada. O Bardo Thodol atua como uma bússola espiritual, ajudando a alma a navegar por visões de luzes ofuscantes, divindades serenas e demônios ferozes, todas as projeções intensas que surgem na vida após a morte. Mas aqui está a reviravolta incrível. Essas visões não são seres externos ou punições de outros mundos, são reflexos da própria mente, espelhos do seu próprio mundo interior. Você consegue imaginar ter um guia que o ajude a reconhecer isso e a permanecer calmo, centrado e consciente durante as experiências mais intensas da existência? O Bardo Thodol não é apenas um roteiro lido à beira do leito. É um roteiro para reconhecer as ilusões que surgem na transição. É um manual de instruções para enxergar além dessas ilusões e perceber a verdadeira natureza da sua própria consciência. À medida que a luz clara da consciência brilha naquele primeiro bardo, seu guia gentilmente o encoraja a se fundir com ela para vê-la como sua própria essência. Imagine o impacto de ter essa orientação guiando você em direção à libertação, em vez de outro ciclo de renascimento. Esse ensinamento sugere que a morte não é apenas um fim, é uma chance incomparável de iluminação. E quanto ao papel do guia em tudo isso, pense nele como um navegador confiável, ajudando você a navegar por águas desconhecidas. Este guia, versado nos ensinamentos dos bardos, torna-se uma âncora que o lembra da sabedoria que você cultivou na vida. Eles estão lá para aterrá-lo em meio a visões avassaladoras, redirecionando suavemente seu foco para a luz clara, a consciência pura além de toda ilusão. Esta é uma das expressões mais profundas de compaixão na cultura tibetana. Alguém caminhando ao seu lado, conectando mundos e oferecendo direção. Quando você estiver à beira do desconhecido, considere as instruções que a pessoa que está morrendo recebe. Ela é instruída a não temer a luz radiante que emerge quando a consciência começa a se desprender do corpo físico. Em vez disso, ela é encorajada a acolhê-la, a reconhecê-la
como a própria essência da mente. Cada passo da jornada é explicado, desde as divindades pacíficas que personificam a compaixão até as figuras iradas que refletem medos e desejos ocultos. Imagine como sua experiência com a morte poderia ser diferente se você estivesse preparado para encarar cada uma delas, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de percepção e libertação. Pense em como isso contrasta com as práticas ocidentais, onde a morte é frequentemente tratada puramente como um processo médico. Budismo tibetano. Entende-se que a morte é tanto uma jornada espiritual quanto física. Essa visão nos desafia a reimaginar nossa abordagem aos cuidados no fim da vida. Imagine a paz de saber que a morte não é um mergulho assustador no desconhecido, mas uma jornada guiada em direção à compreensão da sua própria consciência. O livro tibetano dos mortos não é apenas um texto, é um companheiro que oferece orientação à medida que as fronteiras entre a vida e a morte se dissolvem. Mas você pode estar se perguntando: esses ensinamentos ancestrais realmente se aplicam à minha vida no mundo moderno? Aqui está a verdade transformadora. Compreender os mistérios da morte não é exclusivo dos monges tibetanos. Qualquer pessoa pode se beneficiar das lições do Bardo Thodol, vivendo com mais intenção, praticando a atenção plena e vendo a vida como uma preparação para esta jornada final. E se, em vez de evitar o pensamento da morte, você a abraçasse como um professor? Imagine como seria viver cada dia sabendo que está pronto para o momento em que tudo muda, confiante de que pode enfrentar o que vier com clareza e coragem. À medida que nos aprofundamos nos ensinamentos do Bardo Thodol, deixe que esta sabedoria ancestral sirva como um lembrete de que a vida e a morte estão interligadas ao aprender a morrer conscientemente. Estamos aprendendo a viver com o coração aberto e uma consciência destemida. Então pergunte a si mesmo: como você se transformaria se encarasse cada dia como uma preparação para a jornada suprema? Como você viveria se soubesse que está pronto para enfrentar a morte? Não com medo, mas com compreensão, aceitação e profunda paz interior. E se eu lhe dissesse que, ao abraçar a morte, você poderia desbloquear uma vida com propósito mais profundo, clareza e até alegria? Imagine viver cada dia com a profunda consciência de que cada respiração pode ser a sua última. Como isso pode mudar suas escolhas, seus relacionamentos e a maneira como você vê o mundo? O livro tibetano dos mortos não é apenas um guia para os moribundos, é um roteiro radical de como viver com verdadeira liberdade e presença. Em nosso mundo moderno, a morte é frequentemente vista como um tabu, algo a ser evitado e temido. Mas e se essa mesma evitação estiver nos impedindo de uma vida de autenticidade e profundidade? A sabedoria do livro tibetano dos mortos nos convida a encarar a mortalidade de frente, usando-a não como uma fonte de medo, mas como uma poderosa ferramenta de transformação. Diante da morte, toda preocupação insignificante desaparece, restando apenas o que realmente importa. Imagine encarar as mudanças da vida, grandes ou pequenas, com a mesma presença e consciência que os monges tibetanos trazem para o momento da morte. Cada término, cada perda de emprego, cada período de incerteza, tudo isso são pequenas mortes ou transições chamadas bardos nos ensinamentos tibetanos. E se, em vez de se sentir perdido ou sobrecarregado, você viu cada um desses momentos como uma porta de entrada para o renascimento e o crescimento? Essa é a essência da sabedoria tibetana. Cada transição, cada fim, é um começo disfarçado. Mas como trazemos essa consciência para o nosso dia a dia? Vamos começar com uma prática simples, mas profunda, de meditação sobre a impermanência.
Os praticantes tibetanos começam cada dia lembrando-se da natureza fugaz da vida, uma maneira poderosa de se concentrar no que realmente importa. Imagine acordar todas as manhãs com a consciência de que o dia de hoje é um presente precioso e que cada momento conta. Essa mudança de perspectiva pode ser nada menos do que uma mudança de vida. Outra prática poderosa é chamada de troca de energia. Veja como funciona. A cada respiração, você imagina absorver a dor e o sofrimento dos outros, e ao expirar, você envia amor e cura. Este exercício simples não apenas transforma seu próprio coração, mas também o prepara para o ato supremo de desapego quando chegar a hora. Imagine a liberdade de viver com o coração aberto, conectado ao sofrimento e à alegria de todos os seres ao seu redor. E quanto à prática de reconhecer a luz clara da consciência, os ensinamentos tibetanos nos encorajam a enxergar além do barulho da vida cotidiana, a reconhecer momentos de clareza e percepção como vislumbres de uma realidade mais profunda. Cada vez que você faz uma pausa, cada vez que se sente presente, de uma forma que parece atemporal e ilimitada, você está tocando a mesma consciência descrita no Bardo da Morte. Imagine carregar essa consciência calma e centrada em suas tarefas diárias, suas interações e até mesmo em seus desafios. Como isso pode mudar a maneira como você reage, a maneira como você vive? Considere o que aconteceria se você tratasse cada encontro, cada tarefa, cada respiração, como se fosse a última. Os relacionamentos se aprofundam, os conflitos mesquinhos perdem o controle e você começa a sentir a vastidão de cada momento. Ao abraçar esses ensinamentos, você não está apenas se preparando para o fim da vida, mas também está transformando a maneira como vive agora. É uma mudança de apenas existir para viver com propósito, clareza e coragem. Pense na profunda libertação dessa mentalidade. Ao aprender a morrer conscientemente, você aprende a viver mais plenamente. O livro tibetano dos mortos nos oferece este convite radical para viver com a mesma intensidade, a mesma consciência que trazemos aos nossos momentos finais. E se, ao enfrentar seus medos da morte, você desbloqueasse uma vida repleta de significado e beleza, muito além de tudo o que você jamais imaginou? Ao contemplar esses ensinamentos, surge uma pergunta final: como você pode adotar essa sabedoria ancestral e aplicá-la a cada decisão, a cada interação, a cada respiração? Como sua vida se transformaria se você visse cada dia como uma oportunidade para o despertar, uma chance de viver como se este fosse seu último dia na Terra? Prepare-se, pois estamos prestes a explorar como essa sabedoria atemporal pode se tornar seu guia definitivo, não apenas para a morte, mas para viver com paixão e propósito que desafiam todo o medo. Imagine por um momento que um antigo texto tibetano, com mais de 1000 anos, possa conter a chave para algumas das questões mais urgentes da ciência moderna. O que é consciência? A mente pode realmente transcender a morte? E se sim, o que isso pode significar para a forma como vivemos hoje? Não se trata de uma fantasia mística, é uma realidade que está atraindo cientistas, psicólogos e filósofos a estudar o livro tibetano dos mortos com uma intensidade que antes reservavam a microscópios e resultados de laboratório. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente revolucionárias. Se o livro tibetano dos mortos estava certo o tempo todo, se a consciência realmente pode transcender o corpo, o que isso pode significar para a forma como encaramos a vida? Estamos apenas começando a compreender as possibilidades, mas uma coisa é clara: quanto mais aprendemos sobre esses estados de morte, mais percebemos que eles não se referem apenas à morte,
Elas tratam de acessar camadas mais profundas da nossa própria consciência, aqui e agora. Imagine viver com a profunda compreensão de que a morte não é um fim, mas uma jornada transformadora para os reinos mais profundos da mente. Ao contemplar essas conexões, nos encontramos na fronteira da compreensão humana, onde antigas tradições espirituais e ciência de ponta convergem para revelar os mistérios da consciência. Enquanto estamos à beira deste precipício, o livro tibetano dos mortos nos oferece um convite único para vermos nossas vidas, nossas mentes e nossa jornada final sob uma luz totalmente nova. Você está pronto para explorar o que acontece quando a sabedoria antiga e a ciência moderna se encontram? Porque o que você descobrir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre a vida, a morte e a natureza da realidade. Considere esta profunda revelação. A morte, longe de ser o fim, é a nossa maior mestra na arte de viver. Ao viajarmos pela sabedoria do livro tibetano dos mortos, descobrimos verdades atemporais que transcendem as fronteiras culturais e religiosas. Este texto antigo nos desafia a confrontar nossa própria mortalidade, não com medo, mas com coragem e curiosidade. Imagine encarar cada dia como se fosse o último, com a consciência de que cada momento é precioso e passageiro. Como isso mudaria suas prioridades? Como isso poderia transformar seus relacionamentos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Como Trungpa Rinpoche sabiamente afirmou, tudo se baseia em uma nova maneira de encarar a imagem psicológica de nós mesmos em termos de uma situação meditativa prática. Essa perspectiva oferece uma mudança radical na forma como vemos a vida e a morte. Ao abraçar os ensinamentos dos bardos, podemos navegar pelas transições da vida com maior facilidade e clareza, reconhecendo cada mudança como uma pequena morte e renascimento. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.